Olá, meus caros, tudo bem? Professor Rubens Soares, de História, dando prosseguimento àquele primeiro vídeo que nós gravamos, fazendo uma série de reflexões sobre o Holocausto. Todos nós sabemos que no dia 27 de janeiro, hoje, a gente, na verdade, lembra, a comunidade internacional lembra sempre com muito pesar esse fenômeno extremamente dramático e chocante que a gente conhece como Holocausto. E como eu falei no vídeo anterior, os judeus mais tradicionais, os judeus mais ortodoxos entendem como Shoah. Se na primeira parte do nosso vídeo trabalhamos uma série de reflexões, hoje eu trago para você que se interessa, você que gosta de uma leitura acerca do nazismo, acerca da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, acerca do Holocausto, eu trouxe para você essa pequena bibliografia para eu comentar um pouquinho sobre os livros, as suas características, as suas teorias, até mesmo a metodologia que os historiadores, cientistas sociais usam para fazer a sua reflexão, para explanar e para escrever e produzir sobre a história e a memória do Holocausto. O que eu quero que você perceba, espectador, candidato, é que toda a bibliografia é pessoal. Certamente você vai perceber que livros grandiosos não vão estar nessa lista, seja por uma série de fatores que não cabe aqui falar. Vamos lá? Para você que quer iniciar no estudo do Holocausto e que não quer pegar, na verdade, uma obra muito grande, uma obra muito pesada, uma obra muito hermeticamente acadêmica, como se fala, eu já vou mostrar para você esta aqui. É da historiadora brasileira Maria Luísa Tucci Carneiro. Já deu para você perceber pelo sobrenome que ela tem ascendência judia. Este livro aqui, a Maria Luísa fala sobre Holocausto. E aí eu quero que você perceba já de cara o subtítulo Crime contra a Humanidade. Essa expressão crime contra a humanidade, ela passou a ser usada fundamentalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial e quando a ONU instituiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Ou seja, o crime perpetrado pelos alemães contra os judeus, além de ser um crime de genocídio, radicalmente conhecido como um crime de genocídio, ele não pode ser visto, na verdade, somente como um crime contra o povo judeu. Eu quero narrar para você rapidamente uma história que sempre que eu olho para esse subtítulo aqui, eu lembro. A Hannah Arendt, falando sobre o Eichmann em Jerusalém, em uma de suas palestras nos Estados Unidos, uma cidadã americana levantou-se e fez a seguinte pergunta para Hannah Arendt. Ela falou mais ou menos assim: se você, Hannah, fala que o crime contra os judeus é considerado um crime contra a humanidade, por que, na verdade, nós não podemos pensar que foi um crime somente contra os judeus? A Hannah Arendt respondeu rapidamente: porque os judeus são seres humanos. Como se fere a dignidade da pessoa humana, fere-se toda a humanidade. Então esta obra, ela é uma obra essencial, uma obra pequena, mas que não deixa a desejar sobre o fenômeno do Holocausto, a sua estrutura, as suas fases, os seus mecanismos e uma série de fotos que ela coloca aqui para você ver, para você analisar e, consequentemente, entender o Holocausto. Isso aqui, na verdade, é uma porta de entrada para o estudo sobre o Holocausto. Tudo bem? Agora eu quero mostrar essa aqui para você, que eu considero uma obra de referência, eu considero uma obra fundamental para que você observe o Holocausto fora dos padrões da Alemanha, para que você observe o fenômeno da eugenia, o fenômeno da ideia de raça, o fenômeno da ideia de super-raça fora dos padrões hitlerianos, fora dos padrões, portanto, nazistas. Quem conhece aquela obra, a IBM e o Holocausto, deve também conhecer esta aqui. É de um escritor, de um pesquisador, chamado Edwin Black. Esse livro aqui, chamado A Guerra contra os Fracos, não é isso? A eugenia e a campanha norte-americana para criar uma raça superior. Quando eu li este livro pela primeira vez, eu já fiz umas outras leituras de alguns capítulos para ministrar aula, para escrever alguns textos, ele me chocou no seguinte sentido: quem pensa que a estrutura ideológica racista, antissemita, estará presente somente na Alemanha, engana-se. O pesquisador Edwin Black deixa bem claro que, quando a Segunda Guerra Mundial começa e quando Hitler começa a implementar de uma forma mais sistematizada a sua política de eugenia, a sua política racista, sabe o que os americanos dizem? Eles dizem o seguinte, que Hitler estava vencendo os americanos no jogo que eles criaram.
Ou seja, a partir do início do século XX, Adrian Black diz que grandes empresas e fundações americanas financiaram pesquisas no sentido de criar uma raça pura, de criar uma raça superior. Henry Ford, Fundação Carnegie, Rockefeller. O bacana desse livro, na verdade, é que ele mostra como essas empresas financiaram estudos relacionados à eugenia. Isso aqui vale muito para você entender os fundamentos do nazismo e para você fazer a relação desse pensamento eugenista americano com o pensamento alemão. Tudo bem? A terceira obra que eu quero que você veja, né, que você analise, é esta aqui. Essa obra é nova, ela saiu recentemente em 2018. Conexão Nazista, a história revelada da colaboração das grandes corporações americanas com o Holocausto. É do mesmo autor do livro que eu falei para você anteriormente, Adrian Black, o mesmo autor que escreveu a IBM e o Holocausto. Aqui, na verdade, por meio de uma série de documentações e de anos de pesquisa, o Adrian Black mostra como as corporações americanas financiaram diretamente e indiretamente o nazismo, sobretudo o Holocausto. Ele coloca aqui, na verdade, alguns detalhes interessantes. A IBM facilitou a identificação, não é isso? E a destruição extremamente acelerada dos judeus. Qual o papel da IBM na questão da administração, na questão da contabilidade e na questão fundamental de contabilidade dos judeus? Ele fala aqui da GM, da General Motors, que praticamente motorizou os carros da Wehrmacht, que eram as forças armadas alemãs. Ele fala de outras companhias, como a Ford. Todos nós sabemos que o Henry Ford era, na verdade, um antissemita extremamente visceral. Então, esse livro é fundamental para você entender a colaboração de empresas americanas com os nazistas, facilitando e apressando o Holocausto. Tudo bem? Este aqui é o que a gente chama de livro bomba. Para que você tenha uma ideia, espectador, candidato, este livro aqui é de um cientista político de Harvard, que foi publicado originalmente como tese de doutoramento no início da década de 90. O nome do livro é Os Carrascos Voluntários de Hitler, o Povo Alemão e o Holocausto. Por que eu considero esse livro um soco no estômago? Por que eu considero esse livro uma pancada? Porque o Goldenhagen, também de ascendência judia, quando ele publicou este livro, no mínimo, ele abalou os alicerces do academicismo no que concerne ao estudo sobre o Holocausto e causou também, no mínimo, uma crise de consciência alemã. O Goldenhagen, ele parte do seguinte princípio. O próprio título já diz, os carrascos voluntários de Hitler. Ele tenta, na verdade, quebrar, ele não concorda com aquela tese, muito em voga na Segunda Guerra Mundial, de que os alemães comuns, os alemães não ligados às estruturas de poder nazista, colaboraram diretamente e indiretamente com o Holocausto, matando os judeus, né, denunciando judeus, ou na verdade ficando calado simplesmente porque foram manipulados, foram assediados pela propaganda, né? Ele usa aqui um conceito de hipnose. Os alemães costumavam dizer, após a Segunda Guerra Mundial, que eles foram praticamente hipnotizados pelo terror, né, e justamente pela ideologia, que são as duas categorias que a Hannah Arendt trabalha no seu livro, né, As Origens do Totalitarismo. Então essa foi a grande desculpa dos alemães para poder apagar a sua participação voluntária no assassinato dos judeus. O Goldenhagen vai dizer que não. Ele vai deixar bem claro, segundo as pesquisas dele, que os alemães, na verdade, mataram os judeus, que os alemães comuns foram coniventes com o Holocausto por uma questão bem simples, né? É o que ele chama de antissemitismo eliminacionista, contrariando o pensamento da Hannah Arendt, que é justamente a ideia de banalidade do mal. A Hannah Arendt parte de um princípio muito interessante, né? E que, na verdade, nos faz olhar o mal de uma forma completamente diferente. Não o mal absoluto do Kant, né? Não o mal demoníaco, como a igreja dizia sempre, principalmente na Idade Média, mas o mal banal. O mal, na verdade, produzido, o mal realizado por qualquer pessoa. Só que para o Goldenhagen ele vai dizer que não. Ele vai dizer que os alemães sabiam muito bem o que estavam fazendo, os alemães simplesmente fizeram parte do Holocausto, porque na cultura alemã já estava entranhada o que ele chama de eliminacionismo antissemita. Ele abre, na verdade, uma porta para uma nova concepção de padrão de conhecimento do Holocausto.
Como assim, Rubem? O Holocausto e o nazismo visto não como produto somente da mente de Hitler, mas como produto de uma construção nacional. No livro dele, a tese é a seguinte: Hitler apenas, na verdade, institucionalizou o que já existia no espírito alemão. Ou seja, Goldenhag parte de um princípio que a cultura alemã, antes mesmo de Hitler nascer, era antissemita, era ultranacionalista, era militarista. Eu costumo dizer, quando leio esse livro, quando pesquiso esse livro, que o Goldenhag coloca Hitler como a parteira. O que o Hitler, na verdade, fez somente foi pegar a bacia com água quente e a toalha e fazer o parto. Por quê? Porque a Alemanha, desde o final do 19, já estava prenhe de antissemitismo, já estava prenhe de racismo. Então esse livro aqui, ele é muito polêmico, e quando o Goldenhag passou, na verdade, a trabalhar com esse livro e passou, na verdade, a ir a vários países do mundo fazendo suas palestras, ele foi extremamente atacado. Eu lembro de uma palestra que ele fez em que vários gerontocratas, não é isso, da historiografia sobre o Holocausto simplesmente detonaram o Goldenhag. Um deles foi o Yehuda Bauer, um dos maiores especialistas do mundo em Holocausto. Mas vale a pena ler este livro aqui, tudo bem? Bem, contrariando o livro do Goldenhag, este aqui é outro livro bomba, espectador, candidato. Este livro aqui, na verdade, é de um professor de teoria política de Nova York, dos Estados Unidos, lançado em 2000, A Indústria do Holocausto. Preste atenção no subtítulo: Reflexões sobre a exploração do sofrimento dos judeus, Norman Finkelstein. Esse livro é um livro bomba porque ele parte do princípio de um judeu, de um pesquisador judeu, que simplesmente critica violentamente a manipulação da memória do Holocausto por uma série de elites judias, sejam elas, da Europa, sejam elas de Israel e sejam elas fundamentalmente da onde, Rubem? Dos Estados Unidos. Isso aqui é um livro, na verdade, que simplesmente mostra como a memória foi manipulada, como a memória foi utilizada para satisfazer, na verdade, uma série de questões que para o Finkelstein estão muito longe do que aconteceu de fato na Alemanha nazista. Como assim, Rubem? Ele diz aqui perfeitamente que várias corporações judias no mundo simplesmente alteraram os documentos, aumentando o número de sobreviventes do Holocausto. Para quê, Rubem? Para tirar dinheiro, para subtrair dinheiro de bancos suíços, de empresas alemãs e, sobretudo, de países do leste europeu. Ele não aceita a tese do Goldenhag, de que o espírito antissemita já estava presente nos alemães. E ele vai buscar Hannah Arendt. Ele vai justificar, teoricamente, a sua tese com base na Hannah Arendt. A Hannah Arendt diz que a tese do antissemitismo eterno é bobagem. Ela deve ser descartada. Por quê, Rubem? Porque quando você analisa o Holocausto como produto de séculos e séculos de perseguição aos judeus, você está dando um álibi para os antissemitas. Se matar judeus ao longo do tempo era normal, se matar judeus fazia parte de um complô mundial, então a matança dos judeus na Segunda Guerra Mundial foi algo normal. Sarcasticamente, Hannah Arendt vai dizer que seria até humano matar judeus. Então este livro aqui é fundamental. E um detalhe que eu já ia esquecer, o Finkelstein diz que toda a infância dele, pós Segunda Guerra Mundial, nunca se falou de forma profunda no Holocausto. A partir de 1976, você aluno, você espectador, você que está se preparando, lembra da Guerra dos 6 Dias. Lembra disso? A Guerra Árabe-Israelense. Ele vai dizer neste livro que a partir da Guerra dos 100 Dias, os judeus nos Estados Unidos e em Israel usaram o Holocausto como patrimônio único, como patrimônio monopolizado e simplesmente como vitimismo. Ou seja, a partir da Guerra dos 100 Dias, qual era o discurso de Israel? É que justamente os palestinos queriam reeditar a versão do Holocausto. Papo furado para o Finkelstein. Tudo bem? Este aqui é o mais recente. Este aqui, na verdade, é de um historiador chamado Lawrence Hess. Esse livro é o mais recente que nós temos no mercado sobre o Holocausto. Esse livro aqui ele tem alguns méritos que eu considero assim essenciais. O primeiro mérito dele é que o Lawrence Hess passou 25 anos da vida dele entrevistando os sobreviventes de Auschwitz, Birkenau, de vários campos de concentração. E passou também 25 anos da vida dele estudando, principalmente teses de doutorado, monografia de mestrado sobre o Holocausto. E aí tem alguns pontos fundamentais
que esse livro aqui traz. Primeiro deles, não é isso? É entender o Holocausto não somente a partir da visão do Hitler, não entender o Holocausto somente como criação dos alemães, mas entender o Holocausto a partir da visão de quem? Dos judeus. Ou seja, ele analisa aqui não só a máquina de perseguição, mas como os judeus se comportaram, como os judeus reagiram. E um outro detalhe é que ele desloca o foco para a culpabilidade. Ele deixa bem claro aqui, o Lawrence Hess, que a culpa é de Hitler, mas também é coletiva. Então ele está com o pé naquela tese de que sem Hitler, sem Holocausto, mas também está com o pé na tese do Golden Reich. Não é isso? Há uma culpa não somente do Hitler, mas há uma culpa da própria sociedade alemã. Um pouco de demérito deste livro é que ele demora muito para chegar no Holocausto. Ele faz toda a ponte da perseguição aos judeus e só vai falar do Holocausto, propriamente dito, nos últimos capítulos. Mas eu considero um livro fundamental e é bom você ter na sua biblioteca. Este aqui é um outro livro que eu considero fantástico. Tem um filme, né? Mas é muito melhor ler o livro, neste caso aqui. Eu quero que você perceba, espectador, candidato, um detalhe desse livro. Você sabe perfeitamente, você que lê sobre o Holocausto, você que lê sobre o nazismo, já deve ter ouvido na teoria negacionista. Você já deve ter ouvido falar em historiadores, cientistas sociais, pesquisadores que negam veementemente o Holocausto. Isso aqui foi um caso internacional. Na década de 90, a professora da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, uma especialista em estudos sobre o Holocausto, chamada Deborah Lipstadt, ela simplesmente escreveu um livro, né, chamado mais ou menos Silenciando o Holocausto ou Negando o Holocausto. Quando a Lipstadt escreveu esse livro, ela tocou no nome de um dos maiores historiadores negacionistas do Holocausto na Europa, o inglês David Irving. Ele ficou extremamente aborrecido na década de 90, entrou com um processo na justiça contra a Lipstadt e simplesmente ela teve que ir até a Inglaterra se defender. Você sabe perfeitamente, espectador, que no direito, na justiça inglesa, quem tem que provar é o acusado, diferente dos Estados Unidos, com a presunção de inocência, como é no Brasil. Sabe o que essa mulher fez? Ela pediu ajuda da comunidade israelita dos Estados Unidos e também da Europa, e contratou um dos maiores historiadores da atualidade, né, que a gente conhece, sobre o Holocausto, sobre o nazismo, que é o Richard Evans. Ele simplesmente fez a defesa e ela venceu. Foi um julgamento assim extremamente midiático e um julgamento extremamente forte. Ela teve que provar, por A mais B, que o Holocausto existiu. O nome do livro é A Negação, tudo bem? Este livro aqui, eu considero um dos mais elegantes, um dos livros mais refinados sobre o Holocausto. O pesquisador chamado Saul Friedlander. Essa aqui, na verdade, é o primeiro volume. Os anos de perseguição, a Alemanha nazista e os judeus, 1933 a 39. Esse livro, repito, é um dos mais bem escritos, é um dos mais bem elaborados e um dos historiadores que mais bem utilizou a documentação. Friedlander faz uma análise da perseguição dos judeus ao longo da história, mas não se limita somente a essa perseguição como algo natural, né? Como algo que naturalmente iria desembocar no Holocausto. Ele não faz isso. Ele analisa a participação das elites políticas, das elites militares e principalmente das massas alemãs no apoio a Hitler. É um livro fundamental sobre o Holocausto, sobre o nazismo. Esta obra foi escrita por um historiador judeu chamado Bernard Wasserstein. Nome da obra: Na iminência do extermínio, a história dos judeus da Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o Wasserstein, ele vem criticar aquela velha ideia de que os judeus ficaram acomodados, que os judeus não se organizaram e que, consequentemente, os judeus não lutaram, né, mediante o avanço do nazismo. Este livro aqui é uma análise muito minuciosa e bastante profunda da vida literária, científica, laboral, né, e até mesmo das condições pelas quais os judeus passavam antes da Segunda Guerra Mundial. Esse livro aqui também, ele faz uma leve crítica àquela visão da Hannah Arendt, né, como escreveu Eichmann em Jerusalém, e naquele momento a Hannah Arendt atacou, né, os conselhos de judeus que, na visão dela, foram, digamos assim, muito coniventes com os nazistas. O Wasserstein vai dizer justamente que não,
Ele vai dizer, na verdade, que os judeus, dentro das suas possibilidades e dos seus limites, conseguiram se organizar, não é isso? E conseguiram, de certa forma, enfrentar as agruras do nazismo. Só que nós sabemos perfeitamente que a máquina totalitária alemã era muito forte e o Holocausto acabou acontecendo. Uma obra muito importante. Tá? Esta aqui é o meu xodó. Particularmente, é uma das obras que eu considero assim mais completas sobre a história do antissemitismo. É difícil você encontrar uma obra que fale, na verdade, sobre a história do antissemitismo a partir de uma série de visões. O historiador Gerard Massadier, ele faz uma seguinte análise. Ele é um dos poucos historiadores, candidato, que consegue trabalhar com as duas categorias que eu trabalhei no vídeo passado. Ou seja, ele trabalha com a categoria de antissemitismo e trabalha com a categoria de antijudaísmo, mostrando toda a escalada de terror, toda a escalada de perseguição aos judeus. Para mim, para minha concepção, este livro é um dos mais completos sobre a história do antijudaísmo e a história do antissemitismo. Tudo bem? E este aqui é um livro muito recente de um historiador americano que é, na verdade, uma estrela em ascensão. O Timothy Snyder, ele escreveu esse livro chamado Terra Negra, o Holocausto como História e Advertência. Esse livro tem o mérito de trazer uma tese bastante nova, e bastante discutível e polêmica sobre o Holocausto. Para o Timothy Snyder, o Holocausto, na verdade, ele tem um fundamento em uma crença, na Alemanha, principalmente nos ideólogos do nazismo, de que os recursos naturais do planeta deveriam, na verdade, passar por um equilíbrio. E esse equilíbrio dos recursos só viria, na verdade, a ser materializado se os judeus fossem eliminados da terra. Não somente os judeus, como outros povos, como ciganos, polacos, russos e por aí afora. A tese dele é muito interessante. É uma tese, na verdade, que alguns historiadores citam, que os críticos citam como uma tese ecológica. O Hitler sabia muito bem que precisava de recursos naturais para manter a sua máquina de guerra, para manter o seu Estado. Não é à toa, candidato, não é à toa, espectador, que você sabe que pesquisadores alemães estiveram aqui, em Belém do Pará, na década de 30, Passaram pelo Museu Emílio Guild e morreram, na verdade, e seus corpos foram enterrados lá no Jari. A gente sabe muito bem. O Hitler e os nazistas tinham uma visão de expansão mundial muito forte, muito consistente, e precisavam dos recursos naturais. Também não é à toa que quando Hitler invadiu a União Soviética em 1941, era justamente para destruir o exército russo, tomar o poder e, fundamentalmente, subtrair os recursos naturais da União Soviética. Você sabe perfeitamente que a Rússia, até hoje, é um dos grandes produtores e exportadores de grãos. Tudo bem? Timothy Snyder, Terra Negra. E um outro fator essencial aqui. O Snyder coloca o Holocausto como um alerta. Ele vai na mesma senda do Yehuda Bauer. Ele não vê o Holocausto afastado do nosso tempo. Ele não vê o Holocausto como algo excepcional. Não, ele traz o Holocausto para discussões atuais. É muito pertinente, é muito interessante. E eu termino a nossa explanação, a nossa indicação com essa obra aqui. Essa obra aqui, para que você tenha uma ideia, é uma das obras mais poderosas que existem sobre a destruição dos judeus. É muito difícil, espectador, muito difícil, você ler este livro aqui e não ter na bibliografia dele esta obra. Tá? Aqui você percebe, é um catatal, você percebe aqui que é uma obra de fôlego do Raul Hilberg. O Raul Hilberg, ele começou a escrever a destruição dos judeus na Europa em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, logo após o fim do Holocausto. E ele só completou essa obra em 1960. Quanto mais o tempo foi passando e as edições foram sendo reescritas, reelaboradas, ele inseriu uma série de documentos. Ou seja, é considerado uma obra de referência para estudar o Holocausto, para se estudar a destruição dos judeus. Tudo bem? Então essas, na verdade, são as dicas do professor Rubens Soares para você que quer estudar, para você que quer avançar nas discussões acerca do Holocausto. Um grande abraço.